Padre Fábio, queria te pedir uma direção espiritual sobre o distúrbio bipolar de humor. Queria perguntar ao senhor se essa doença que eu sofro tem cura ou só tem controle. Eu me trato há muitos anos, mas queria saber se tratamento pode realmente dar um resultado. Sofro muito com essa doença e queria pedir uma orientação. É verdade, minha gente, quantas pessoas hoje estão sofrendo com o distúrbio bipolar? É uma coisa impressionante como que esta doença está crescendo entre nós. Fruto do estresse, né? Dessa vida moderna que nós levamos, essa vida irregular. Então, a medicina já avançou muito, a gente sabe, eu não sou médico, mas a gente tem informações de que hoje existe realmente um tratamento. Eu não sei se isso existe cura, é uma boa pergunta que você me faz, porque existem doenças que realmente não têm cura. Você tem controle da doença. Você vai ficar eternamente precisando tratar daquilo. Mas não é nenhum problema, né? É como quem tem diabético, né? Eu tinha uma visão tão distorcida da diabetes, né? A Mônica, a que trabalha lá no escritório, que é a pessoa principal responsável pela minha logística, pelos meus deslocamentos, né? A Mônica tem diabetes. E eu vejo o quanto que ela convive bem com isso. Aí eu fico brincando com ela, né? Pelo fato dela muitas vezes comer isso, comer aquilo. Ela fala, não, padre, eu tenho total controle, eu sei direitinho medir. Ela já tem todas aquelas tecnologias que mede a glicose, que mede isso, mede aquilo. Eu acho interessante a maneira como ela lida com esse limite. Para ela internalizou aquilo, eu vou viver eternamente assim, e ela não criou mais problema com isso. Se a gente descobre que tem uma doença que vai precisar tratar para o resto da vida, isso não pode se transformar numa causa de sofrimento para nós mesmos. Claro, sofrimento nós vamos ter. Pô, eu não gostaria de ter que passar o resto da minha vida tomando aquele bendito medicamento. Mas se num determinado momento da minha vida isso me acontecer, vamos buscar a reconciliação com essa situação. Não vamos ficar sofrendo porque eu agora descobri que tenho transtorno bipolar e vou ter que tomar esse medicamento para o resto da minha vida. Não tenha problema com isso. Eu acho que é interessante que algumas doenças até trazem para a pessoa uma disciplina que antes ela não tinha. Não é verdade? Quantas vezes você vê que aquela pessoa encontrou a disciplina porque descobriu que tinha a tal da doença? Então, a partir do momento que se cuida, que se trata, que está sendo disciplinada, ela acaba fazendo um bem danado a ela. É igual o Padre Léo dizia, de maneira muito interessante, né? Ele falava assim, que todo mundo deveria viver como se tivesse AIDS. Aí uma vez eu escutei ele falando isso e depois, mas como assim, Léo? Ele falou, o aidético, a pessoa, desculpa, o termo é muito ruim, né? A pessoa que tem o vírus do HIV, desde o momento em que ela descobre, ela começa a tomar o medicamento. Tudo bem, então ela vai fazer com que o organismo dela reaja, né, para combater aquele vírus, aquele invasor que está ali dentro. Só que todo portador do vírus HIV tem que mudar de vida assim que descobre. Porque ele vai ter que começar a ter 8 horas de sono, ele precisa começar a fazer uma atividade física, ele precisa controlar bem a dieta alimentar. Não significa não comer, mas significa comer bem. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um sistema imunológico fraco. Porque o grande problema do vírus do HIV é esse, né? Ele ataca diretamente o sistema imunológico. Então, se ele fragiliza o sistema imunológico, uma gripe que para uma pessoa que não tem o HIV não é problema, para ela é. Porque pode evoluir, pode virar uma pneumonia. Tanto é que a maioria dos pacientes que tem o vírus HIV, o grande problema no passado era a pneumonia. Esses pacientes sofriam muito com inflamação de garganta, muita herpes, né? Que são aquelas situações que expressam que o sistema imunológico está abalado. Só que quando ele sabe que ele tem o vírus, e a partir de então ele vai começar a viver diferente, ele vai julgar a favor. Então o vírus joga contra ele, mas ele joga contra o vírus também. Como é que ele faz? Ele vai se cercar de cuidados, ele vai buscar ter uma vida regular, ele vai buscar ter uma vida saudável, comer certinho, dormir bem,
buscar ter uma atividade física, de preferência todos os dias, 5 vezes por semana. Para a gente considerar atividade física regular, tem que ser no mínimo 3 vezes por semana. Então, a partir de 3 vezes na semana, se você pode fazer todos os dias, que ótimo. É o seu sistema imunológico que estará sendo agraciado com isso. Muitas vezes a gente fica pensando que academia é coisa de vaidade, né? Cuidado, viu? Porque tem muita gente se escondendo atrás disso. Ah, isso é vaidade boba. Não é não. As academias, claro que você tem lá os exageros, as pessoas que estão só em busca de um corpo bonito, mas você não pode se esquecer que uma academia é a primeira proposta que ela precisa ter dentro da sociedade, é vida saudável. É oferecer um espaço para que as pessoas possam cuidar da saúde do corpo. Eu já vi muita gente com esse discurso bobo, preconceituoso, se escondendo da própria preguiça. Se justificam assim. Eu digo isso para vocês, gente, porque eu era preguiçoso também. Eu tinha uma preguiça danada de fazer uma atividade física. Minha vida mudou tem uns 8 anos para cá. Eu não fazia nada. Fiz durante a minha adolescência, durante o tempo que eu estava no seminário, mas depois fui cada vez ficando mais preguiçoso. E a gente sabe que quando a gente descobre, e eu descobri nessa hora, né? Eu estava com algum problema imunológico também, que até hoje eu não consegui descobrir o que era. A minha imunidade ia no pé. Eu naquele ritmo de mestrado, lá em Belo Horizonte, trabalhando muito, quando descobri que eu tinha um problema, fiz todos os exames de sangue, não detectava nada, não descobri absolutamente nada de errado comigo. Mas o que eu sabia é que eu estava vivendo um processo de estresse, e que se eu não mudasse a minha vida, eu iria morrer muito cedo. O médico me disse, olha, padre, o senhor vai viver muito pouco, porque com 31 anos, o senhor está vivendo, com 30 anos na época, o senhor está vivendo um processo como se eu tivesse 50 anos já. O que eu tive que fazer naquela época? Buscar mudar a minha vida. A ação de Deus na nossa história é assim, minha gente. Quando Ele acende a luz amarela, corra, faça alguma coisa antes que acenda a vermelha. Muitas vezes na vida nós ficamos esperando acender a vermelha, aí já não dá mais tempo de fazer nada. Eu me lembro na época, né, que o Robson morreu, que ele descobriu que tinha o câncer. Eu estava muito apavorado, né, na primeira cirurgia dele, e eu perguntei a um médico amigo meu, eu falei assim, doutor, ele teve isso e aquilo, o que a gente faz agora com a alimentação dele, para ele se recuperar logo, para ele ter força para enfrentar essa doença? O médico olhou para mim e disse, olha, padre, eu sei que o senhor está muito bem intencionado, é seu amigo, só que a alimentação também não é milagre. Se o seu amigo não comeu bem a vida inteira, se ele não teve uma disciplina a vida inteira, não é agora, ele começando agora porque teve câncer, que vai modificar alguma coisa. É claro, tem que fazer o que pode. Porque se ele vencer esse câncer, isso começa a acumular agora. Ele disse para mim, a alimentação na nossa vida é cumulativa. Você vai se alimentando bem, você vai cuidando bem do seu organismo, e quando chega a doença, você reage melhor. Eu achei interessante porque quando eu tive o meu problema de fígado, né? O que o doutor Antônio falou para mim, que foi o médico que cuidou de mim lá em Petrópolis? Padre, a sua sorte é que a doença chegou no senhor no momento em que o senhor já tinha mudado de vida. O senhor já tinha aí uns 3, 4 anos de vida disciplinada, de atividade física, de alimentação regulamentada, de um bom cuidado com a saúde. Então, o senhor está respondendo bem, muito embora eu quase morri. Eu quase morri mesmo, porque foi muito sério o que aconteceu comigo. O senhor teve um processo de cuidado que ajudou o senhor agora nesse momento. Então, quando a luz ficou amarela, o senhor estava preparado para vencer. Então, muitas vezes, minha gente, quando você descobre uma enfermidade, por exemplo, hoje o bipolar é um problema sério. O que você vai fazer? Além do medicamento que o médico dá, arruma, a partir da doença que você tem, do momento que você está vivendo, descubra um motivo espiritual para você mudar. O que muitas vezes falta na nossa vida é a gente prestar atenção que a luz está amarela. Que alguma situação de perigo pode acontecer.
Muitas vezes nós tratamos a doença só com o comprimido. E isso expressa também uma preguiça em nós. O comprimido não vai agir sozinho. Claro, se você tem uma bactéria, se você toma aquele antibiótico, o antibiótico vai cuidar do seu organismo. Mas você, como pessoa, você começa a ter também um compromisso com a sua doença. Então tá bom, eu preciso fazer um repouso para esse remédio agir melhor em mim. Aí muitas vezes a pessoa desconsidera isso, não faz esforço nenhum, quer que o remédio haja sozinho. Nós não podemos ser tão irresponsáveis assim. Então, se ocorre alguma situação, todo mundo hoje enfrenta problemas de doenças, né? Nós estamos ainda com os requisitos da gripe suína. O que isso nos ensinou? Que toda gripe é perigosa. Toda gripe pode evoluir para um problema mais sério. Só que nós nos acostumamos a ficar gripados, né? Então a gente não fez muito mais coisas. A gente vai e continua a nossa vida, a gente espirra na frente do outro, a gente espirra dentro dos ambientes fechados. Independente se a gente pode pensar que ali pode ter uma pessoa com problema de imunidade, que aquela gripe que não me faz tanto mal pode matar o outro. Isso é muito sério. Foi a grande lição que a gripe suína trouxe para nós. Nós não temos o direito de negligenciar a nossa saúde. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos lavar as mãos, nós precisamos ter cuidado com o outro. Eu não tenho o direito de espirrar em cima do outro. Não é? Tudo isso. Uma situação gerou uma mudança de comportamento. Gente, a nossa vida espiritual é o tempo todo assim. Ela tem que mudar o nosso comportamento. A nossa experiência de Deus precisa ser prática, né? Nós precisamos encontrar nestas coisas da vida os motivos que nos fazem ser novos. Quantas vezes na nossa alma as coisas acontecem assim também? Quantas vezes dentro do seu coração as coisas não estão boas, você está se sentindo amargurado, você está se sentindo decepcionado com tantas coisas, mas para isso não tem comprimido. Para isso não tem comprimido. E é muito triste quando nós começamos a tratar o processo de depressão, o processo de angústia, de ansiedade com cápsulas. Eu tenho sempre vivo dentro de mim um trabalho maravilhoso que é feito no Recife, já falei disso, de uma profissional chamada Margarida Félix, uma psicoterapeuta maravilhosa, uma mulher de um profundo conhecimento, cristã, uma mulher que tem uma experiência de Deus belíssima, irmã do meu grande amigo Padre André Vital. Ele é professor de Bíblia, um dos homens mais fantásticos que eu conheci na minha vida, e a Margarida, que é irmã dele. Eu me recordo que quando conheci a Margarida, comecei a conversar com ela, né, e fui descobrindo que aquela mulher fazia um trabalho maravilhoso de recuperação de depressão, sem usar um medicamento químico. Sabe como? Mudança de hábitos. Não sei se ela ainda atende lá na Jaqueira, né? Era a clínica lá no Recife. Mas a Margarida, e ela me ensinou muito isso. Quantas coisas hoje na minha vida eu faço porque um dia eu escutei a Margarida me contando que dá certo. Como é que ela recuperava os pacientes lá? Às vezes com casos psiquiátricos, gente. Com situações de casos agravados mesmo. Sabe como que era a técnica lá? Primeira coisa, retirava o açúcar da alimentação. Primeira coisa. Só era usado lá dentro, e os pacientes depois levavam esse hábito para casa, a açúcar de frutose, que é açúcar extraída da própria fruta, que não faz mal nenhum para a saúde. Essa açúcar que nós usamos, este açúcar, é feminino ou masculino? Não sei. Esse troço que a gente põe para adoçar nossas comidas, né? Isso é extremamente nocivo para a nossa saúde. É o processo do refinamento, né? Quanto mais refina um alimento, mais nocivo ele fica para a saúde. Aí estava a dimensão espiritual do tratamento da Margarida, que ela insistia em dizer. Aqui na clínica, primeira coisa, nós mudamos o hábito do paciente. Mudamos a alimentação do paciente. Ensinamos a comer diferente, ensinamos a comer melhor. E a partir daí, nós começamos a mudar também, trazendo uma terapia ocupacional.
Aquela mente que antes só se ocupava de coisas ruins, começa a ser ocupada com coisas boas. Aí você tem uma mudança. Mudou o pensamento, mudou a alimentação, você tem a possibilidade de mudar um ser humano por completo. Espiritualidade é isso. Quando a gente descobre que há uma integração total, plena, entre espírito e o corpo. É neste corpo que o espírito está. É nele que eu preciso viver a dimensão bonita dessa integração. Não sou só corpo, não sou só espírito, né? Eu sou uno. A antropologia cristã nos ensina esta unidade de corpo e alma. Eu estou vivendo a minha experiência aqui. E lá na clínica, a Margarida trabalha a partir desta integração. Quer cuidar bem da alma dessa pessoa, das doenças da mente? Então vamos cuidar bem deste corpo, né? Vamos modificar, vamos colocar este corpo no novo movimento. Minha gente, a nossa espiritualidade precisa fazer a mesma coisa conosco. Se esse Deus que nos converte não diminui o número de latas de óleos que nós usamos todos os meses na nossa cozinha, então onde é que está a nossa conversão? A nossa conversão, a Gisele Savioli fala de maneira tão bonita isso, e ela precisa escrever sobre isso, já falei para ela isso. O alimento e a vida espiritual. Aquilo que nós comemos é também expressão concreta do que nós cremos. Se eu creio na sacralidade do meu corpo, se eu creio na sacralidade da minha vida, se eu creio na sacralidade de tudo aquilo que Deus me entregou, eu sou o administrador disso tudo. Como é que eu administro?